Nesse horário, a emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro oferta ao seu coração mais um programa Culto Cristão no Ar. Participe conosco. Queridos irmãos, é com muita alegria que estamos no ar novamente com o nosso programa, que eu sempre lembro que o objetivo dele é incentivar as famílias a terem o Evangelho de Jesus nos corações e também no lar, através da instalação, para aqueles que ainda não fazem, do culto cristão no lar. Participando do programa de hoje, nossa companheira Rosana Nunes, João Carlos Lima de Menezes e esse que vos fala, Lidiane Barreto. Antes de nós iniciarmos propriamente o programa, nós queríamos fazer um convite, que é uma atividade que a União Municipal Espírita de Nilópolis realiza há bastante tempo, tem mais de 20 anos, que é o chamado Domingo Especial. Esse ano vai ser novamente, depois da pandemia, presencial, lá no Recanto de Paz, que é a área de lazer do nosso companheiro Valdemar Freitas, que sempre prestou essa área para a gente realizar esse evento. Portanto, no Recanto de Paz, dia 20 agora de novembro, terceiro domingo de novembro, das 9 às 17 horas. O Recanto de Paz fica na rua Manuel Duarte, 1426. Amigos ouvintes, no programa de hoje vamos ouvir a página Zaqueu, o Rico de Humildade, que está no livro Primícias do Reino, de Amélia Rodrigues, por Divaldo Franco. É quase noite. Uma fímbria de ouro forte borda os montes de luz no poente e derrama um leque de plumas iriçadas que adornam ligeiras nuvens passantes. À porta da casa, com a família reunida, emocionado, Zaqueu aguarda. Teme, porém, que o rabi não lhe adentre o lar. Não se sente digno de hospedá-lo, mas tudo daria para receber tal honra. Senhor, exclama alguém, pernoitarás na casa desse publicano? Publicano espoca a palavra aos ouvidos de Zaqueu. A marca esculpe no dorido e ansioso coração de Zaqueu a dor em fogo. Senhor, tartamudeia o arrecadador de taxas. Eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadriplicando. Não pôde continuar, pois que, lívido e afásico, momentaneamente foi dominado por inextricável comoção. Jesus sorriu, um sorriso leve e bom, como um hausto de amor. Hoje, disse suave, veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Após uma pausa, em que se ouviam as murmurações da noite chegando, o Senhor narrou a inconfundível parábola das 10 minas, tomando como imagem preliminar o príncipe israelita Arqueleu, que partiu para uma terra remota a fim de tomar para si um reino e voltar depois. Zaqueu se apequenou e engrandeceu-se. Submeteu-se à humilhação, glorificando-se na humildade. Contam narradores dos eventos evangélicos que, transcorridos muitos anos após a epopeia da cruz, por solicitação de Simão Pedro, o antigo publicano foi dirigir florescente igreja cristã em terras de Cesareia, rico de amor e humildade,
dirigido por Jesus. Jesus, aqui estamos mais uma vez reunidos em torno do Teu Evangelho, das Tuas lições imortais que tão bem fazem ao nosso coração e nos servem de exemplo. Abençoa, Senhor, todos que estão aqui neste momento sintonizados com a Rádio Rio de Janeiro e, por extensão, cada um dos nossos entes queridos, aqueles necessitados de auxílio, de saúde, de equilíbrio espiritual. Que uma onda de paz, de amor, se faça por toda a nossa humanidade, Senhor. E nesta onda de amor, nós pedimos a Tua permissão para dar por iniciado o culto cristão no ar deste momento. Que assim seja. Nós estamos lendo o capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Não se pode servir a Deus e a Mamon. Lembrando que Mamon, na antiguidade, era o Deus que tratava da riqueza, era o Deus da riqueza. Então, por isso que Jesus fala que não devemos servir a dois senhores. Ou a gente serve a Deus, ou vai ficar atrelado à questão do ganhar sempre mais, que é, infelizmente, a atitude de muitas pessoas, de querer sempre mais, e isso prejudica a evolução do espírito. E hoje nós vamos ler o item 4, que é aquela passagem bastante conhecida dos espíritas, é Jesus em casa de Zaqueu. Uma passagem que foi registrada por Lucas no capítulo 19. Diz então o evangelista narrando essa passagem. Tendo Jesus entrado em Jericó, passava pela cidade, e havia ali um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos e muito rico, o qual, desejoso de ver a Jesus para conhecê-lo, não conseguia devido à multidão, por ser ele de estatura muito baixa. Por isso, correu à frente da turba e subiu em um sicômoro para o ver, porquanto ele tinha que passar por ali. Lembrando que sicômoro era um tipo de, uma espécie de ficus, uma figueira, né, como se chamava, né? Era uma espécie de figueira, uma árvore. Chegando a esse lugar, Jesus dirigiu para o alto o olhar e, vendo-o, disse-lhe: Zaqueu, dá-te pressa em descer, porquanto preciso que me hospedes hoje em tua casa. Zaqueu desceu imediatamente e o recebeu jubiloso. Vendo isso, todos murmuravam a dizer: ele foi hospedar-se em casa de um homem de má vida. Entretanto, Zaqueu, pondo-se diante do Senhor, lhe disse: Senhor, dou a metade dos meus bens aos pobres e, se causei dano a alguém, seja do que for, indenizo com 4 tantos. Ao que Jesus lhe disse: esta casa recebeu hoje a salvação, porque também este é o filho de Abraão, visto que o Filho do Homem veio para procurar e salvar o que estava perdido. Interessante que quando a gente lembra de ouvir essa história quando era criança, a primeira coisa que a gente lembra é do baixinho que subiu na árvore, né? Como se isso fosse o ponto mais importante da história. Mas ela tem vários pontos que merecem destaque. Um deles realmente é esse, né? O fato da gente realmente subir em alguma coisa para procurar Jesus. E a gente pode fazer uma analogia com subir nos ensinamentos, né? Subir no conhecimento. Nos atos de bondade. Nos atos de bondade, né? A gente buscar se elevar, né? Para que a gente possa realmente buscar visualizar Jesus, e aí a gente entende como o entendimento realmente da sua mensagem, a gente precisa se elevar, buscar sair da posição que a gente está, do nível comum, né, do nível de conforto nosso, do dia a dia, e buscar alguma coisa mais alta, aquela visão mais alta que Kardec fala lá no comecinho do Evangelho, o ponto de vista, né, buscar o ponto de vista mais elevado. Esse é o primeiro ponto que a gente poderia destacar dessa mensagem aqui. A gente realmente, para visualizar a importância que é Jesus em nossas vidas,
a gente tem que se elevar, buscar estar acima da média da multidão. Só assim a gente consegue visualizar Jesus, né? E outra coisa também, lembrando a mensagem inicial, que a Amélia Rodrigues deu o título, né, de Zaqueu, o rico em humildade, porque, voltando à questão inicial que o João lembrou de subir na árvore, né, a gente observa que Zaqueu, com aquela ânsia de conhecer Jesus, ele se expôs. Porque ele, como diz aqui, né, ele era um publicano, era um cobrador de impostos, muito rico, e ele se expôs até ao ridículo, né? Como diz o jovem, pagar mico, né? Não se preocupou de pagar mico. Né? Exatamente, um homem daquela, né, situação, né, entre o povo, né, subir numa árvore para ver Jesus, né? Então, esse realmente foi o primeiro ato que a gente tem que destacar, que foi um ato de humildade dele, porque ele queria conhecer Jesus. Alguma coisa dentro dele, né, dava esse ímpeto dele querer subir, e ele se expôs subindo numa árvore, né? É interessante que ele queria conhecer Jesus, mas Jesus já conhecia Zaqueu, né? Jesus olha para cima da árvore e chama ele pelo nome. Então tá aí alguém que já era ali conhecido do nascimento. E às vezes a gente fica perguntando, né? Mas como Jesus sabia o nome dele, né? Dizem que também o Chico Xavier, muitas pessoas que iam lá pela primeira vez, o Chico chamava a pessoa pelo nome, né? E aí os espíritos... Mediunidade ajuda, né? A mediunidade, ou o espírito um pouco mais evoluído, tem esse dom, né? De, por antecedência, saber quem vai procurá-lo, né? Porque ele ouve essas informações. Podia ser também que, pela posição de destaque dele, ele fosse alguém que fosse realmente conhecido das pessoas, né? Conhecido naquele povoado ali, né? Porque inclusive Jericó era uma cidade que Jesus estava constantemente. Né? Pode ser também, né? Um outro ponto que a gente pode destacar aqui é a nossa ânsia constante de julgamento, né? E é o que as pessoas fazem quando Jesus escolhe justamente a casa de Zaqueu para se hospedar, ou pelo menos para descansar naquele dia, né? Porque as viagens eram muito longas. Os viajantes, eles sempre buscavam uma casa para poder repousar no meio do caminho, né? E era assim que Jesus tinha a casa de Lázaro também, Marta e Maria, uma casa onde ele sempre costumava repousar no meio do caminho, e foi assim na casa de Zaqueu, né? Mas foi justamente essa escolha de Jesus que causou o julgamento das pessoas, né? Que consideraram que Jesus estava indo se hospedar numa casa de uma pessoa de má vida, né? Então, a gente julga pelas aparências, né? Porque a profissão do Zaqueu era cobrar impostos, e para que a coisa funcionasse, o governo romano, que o dinheiro ia para Roma, né? Eles exigiam que a pessoa tivesse, assim, exigia não, oferecia o trabalho e com uma boa recompensa. Tá? Então era uma porcentagem do dinheiro arrecadado. É bom fazer as coisas porque o salário era um salário alto que eles tinham. E até hoje a gente tem essa mania de achar que todo mundo que é rico é desonesto, né? Muitas pessoas têm esse preconceito de achar que a pessoa só consegue ficar rica se roubou. Esquece que muitas pessoas têm talento para multiplicar, né? E tem esforço, né? Tem muito esforço para conseguir chegar onde chegaram. Um exemplo nosso aqui no Brasil foi Silvio Santos. Começou como camelô, uma pessoa simples, né? Mas era um empreendedor, uma pessoa que tinha uma visão empresarial muito grande, né? Conseguiu aliar uma fortuna, mas pelo trabalho, né? Pela capacidade que ele tinha de olhar sempre um pouco à frente, né? E outra visão deturpada que a gente tem é que todo mundo que é rico explora os outros, né? Esquece que muita gente dá emprego, né? dá condições dignas de trabalho, várias famílias dependem daquele sucesso daquela pessoa para conseguir ter o seu sustento também, né? E uma coisa importante que eu queria lembrar é o seguinte, né? Foi a atitude daquilo que a gente vai comentar, mas certa feita no Caminhamos com Humildade, que é o centro que a gente frequenta, estavam fazendo uma avaliação de uma reunião pública que tem ainda até hoje nas quartas-feiras, e uma companheira falou assim, a gente tem que arranjar um sistema diferente, porque todo ano a gente fica repetindo a mesma coisa do Evangelho. Aí ela falou assim, para dar exemplo, então, eu estou cansado de ouvir essa história de Jesus na casa de Zaqueu. Aí eu falei para ela, vem cá, a gente já age como Zaqueu agiu.
Então, se a gente não tem, né, aquela transformação que Zaqueu teve diante de Jesus, a gente tem que repetir a lição muitas vezes, até aprender. É igual tabuada, né? A gente só pode passar para a tabuada do número seguinte quando aprende aquele primeiro, né? Exatamente. E dentro desse raciocínio, né, a gente vê aqui que Zaqueu, dirigindo-se a Jesus, disse, né, dou a metade dos meus bens aos pobres. Né? E se causei algum dano, seja no que for, indenizo com 4 tantos. A gente lê isso aqui muitas vezes e tem uma palavrinha aqui com 2 letras que ela é extremamente significante, é o C. Uhum. Ele está colocando aqui, né, como uma situação que poderia acontecer. Uhum. Né? E Zaqueu, ele não ia dizer se causei alguma. Né? Se ele tivesse realmente prejudicado alguém, ele queria dizer assim, como causei. Não ser. Quer dizer, ele não ia, diante de Jesus, estar inventando coisas. Né? Então, o se causei aqui realmente era uma situação que não era de afirmação. Né? Ou seja, que foi indenizo com 4 tantos. E muita gente até aqui é um homem que enriqueceu roubando os outros. Como já foi falado aqui hoje, né? Ele tinha um salário bom, mas ninguém fala que ele, em momento nenhum, diz aqui que Zaqueu era um homem desonesto. Inclusive, a Amélia Rodrigues, consultando os anais da Boa Nova lá no mundo espiritual, ela verificou que realmente ele era um espírito um pouquinho diferente já, né? Por isso aquela ânsia dele de conhecer Jesus. E mesmo antes de conhecer Jesus, ele já dava metade do que ele ganhava, ele distribuía para os mais pobres, né? Antes de conhecer Jesus. Então já tinha essa índole boa, né? E o que eu acho interessante desse item também do Evangelho é que ele mostra que Jesus em nenhum momento condena a riqueza, ele condena o mau uso da riqueza, né? Mas muitas vezes ele tem contato com pessoas ricas e ele não fala para essas pessoas vender tudo que tem para ser pobre, né? Ele continua mostrando que a pessoa pode empregar bem a sua riqueza, né, em nome das coisas de Deus. Então é assim com Zaqueu, é assim com José de Arimateia, que também era uma pessoa rica do conhecimento de Jesus, né? Foi quem emprestou o túmulo para que Jesus fosse sepultado depois da sua crucificação. Então essas pessoas também eram importantes na vida de Jesus, né? Ele contava com essa rede de apoio também daquelas pessoas que tinham as condições financeiras, até para financiar o início do cristianismo, né? Financiar as viagens, muitas vezes eles precisavam desse tipo de ajuda também, nem que fosse só para abrigar na sua casa, né? Mas nada se faz sem um pouco do recurso material também, afinal estamos encarnados, né? E é interessante que no final da mensagem de Amélia Rodrigues, ela diz que, segundo as informações que ela colheu lá no mundo espiritual, que ela já estava desencarnada, porque foi através da psicografia de Divaldo Franco, que ela deu essa mensagem, que está no livro Primícias do Reino. A Amélia Rodrigues diz que ele foi convidado a chefiar uma igreja nascente. Né? Então ele já tinha se tornado cristão, um verdadeiro cristão. Para chefiar uma igreja tinha que ter algum conhecimento já da Boa Nova. Né? Ver que ele realmente mudou completamente o rumo da vida dele. Assim como Mateus, um dos apóstolos, era cobrador de impostos também, né? Era Levi, chamava-se Levi, cobrador de impostos, e a partir de determinado momento ele passou a seguir Jesus, fez o seu batismo, mudou de nome para Mateus, e é um daqueles que tem no Novo Testamento como um dos que registraram as passagens de Jesus, o Evangelho segundo Mateus. Que era um homem já com instrução, diferente de alguns como Pedro, João Evangelista, que eram pescadores, né, que eram pescadores. Então essa passagem realmente é muito interessante, porque ela fala aqui do bom emprego da riqueza e também das transformações que Jesus conseguia nas pessoas, ou visitando as casas, como ele visita a casa de Mateus, de Levi, na época ainda era Levi, né? Para consolidar
o convite que ele fez para Levi seguir, ser um dos 12. Né? Então é importante que a gente preste atenção nesses detalhes para não ficar, como aqui está escrito, fazendo julgamento errado de pessoas. Exatamente. Sem o devido conhecimento. E a última grande lição do texto é justamente essa que ele fala aqui no final, né? Esta casa hoje recebeu a salvação, porque também este é o filho de Abraão, visto que o Filho do Homem, ou seja, Jesus, veio para procurar e salvar o que estava perdido. Então não existe nada que esteja totalmente perdido aos olhos de Jesus, ou seja, a transformação é possível para todos. Jesus veio para nos procurar a cada um de nós e nos transformar, ou seja, salvar o que está perdido dentro de nós. Né? Então não existe pessoa sem esperança, né? Pessoa incurável, de males incuráveis. Né? Todos os males morais são tratáveis, são curados, são transformados através de aceitar Jesus realmente como guia e modelo, e não como um salvador que a gente coloca os nossos defeitos na mão dele e ele corrige. Né? A corrigenda cabe a nós. Jesus é o modelo através do qual a gente chega nessa transformação. E você lembrou bem, João Carlos, porque quem já leu com atenção os 4 evangelistas vê que em momento nenhum Jesus se coloca como Salvador. E ele, quando ele diz aqui, né, ele falou que essa casa hoje recebeu a salvação. De que recebeu o Salvador? Quer dizer, a salvação aqui é a transformação de Zaqueu. Exatamente. Foi devido à presença de Jesus, mas ele próprio nunca sentiu. O único título que Jesus aceitou foi o de mestre. E quando Pedro diz que ele era o mestre, diz, né, você diz eu bem, porque eu o sou. Foi a única vez que Jesus disse alguma coisa dele próprio, foi essa, né? Que ele era o mestre, né? O professor de todos nós. Com relação ao bom, ele falou, bom só Deus, né? Exatamente. E aí nós vamos terminar aqui a nossa parte de leituras com uma poesia que está no livro Para Sempre. É uma coletânea de poesias dos espíritos Euclides Formiga e João Cabete, pelo médium Carlos Bacelli. E tem uma poesia justamente intitulada Jesus e Zaqueu, que diz assim: Passando por Jericó, foi que o mestre percebeu, em cima de uma figueira, o pequenino Zaqueu. Ao vê-lo da multidão, na alegria que extravasa, Jesus lhe disse: Zaqueu, hoje vou à tua casa. Dando-se pressa em descer da figueira toda em flor, Zaqueu prepara um banquete para ofertar ao Senhor. Chegando o divino amigo, no mais íntimo tocado, Zaqueu se lhe atira aos pés, confessando-se culpado, e propôs-se repartir com os pobres tudo o que tem, restituindo com lucro o que tomara de alguém. Jesus sorri e lhe fala: Nesta casa de Abraão, eis que, em verdade eu te digo, hoje entrou a salvação. Meus irmãos, como Zaqueu, pequeninos de estatura, se buscamos ver o Mestre, devemos ganhar altura, deixar o nível do chão, o peso desnecessário, levando somente a cruz sobre os ombros ao Calvário. João Cabete. E assim, Jesus, divino e amorável Mestre, aqui estamos ao final deste programa, te agradecendo por esta oportunidade e permita que todos os lares que estejam nesse instante sintonizados conosco possam ser abençoados, que o teu amor, que a tua misericórdia desça sobre todos, principalmente os enfermos, magnetizando as águas, tornando-a aquele medicamento que cada um necessita. Abençoa a todos, Senhor. Quero também te agradecer pelos pioneiros deste programa, alguns encarnados, outros já do outro lado da vida, como nossa companheira Maria de Lourdes Pires e Eli. E te dizer, Senhor, que quanto somos gratos por esses anos participando deste programa, falando de tuas lições e morredoras.
Obrigado por tudo, Senhor, e despede-nos em tua paz. Que assim seja. Este foi mais um programa Culto Cristão no Ar, que ofertamos ao seu coração pelas ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro. Volte a estar conosco na próxima segunda-feira, neste mesmo horário.